e depois você corta. Então, só vai ver a sua imagem, então, não vai ver mais nada. Já tá recorded, depois ela corta. Tá tudo certo. Tudo certinho. Som. Bom dia. Bom dia. Acontece falhas técnicas. A gente conserta para a próxima semana. Isso da Vera também, assim, da Débora, assim, tá de todo mundo. Todo mundo, por muito tempo. Mas antes funcionava, a gente testou várias vezes. Não sei por que não está funcionando, alguma coisa aconteceu. Mas a pior falha de todo mundo, assim, do equívoco nosso em tudo, é que as pessoas não estão olhando. Tipo assim, você, a Maria, Eu não faço, quem faz a Manu, eu não vejo a parte do YouTube. Para mim estava funcionando. Porque eu só vejo lá uma ou duas, o comecinho, só para saber se gravou. Mas eu não vi o resto. Você que estava assistindo e a Vera que assistiram para revisar, que descobriram o erro. Nem a Ana Lu estava fazendo também. E nem o Pira. Bom, o Pira é don't blame because português. It's my fault, Ana Lu. Vou dar um beijo em TT, gente. TT! Ah, mas ela vem sábado. Vocês que não vem sábado. Mas ela vem sábado. Sábado é dia de tomar banho. É. Né, TT? É dia de lavar os pés, né? Como você tá? Vai sentar aqui pertinho da gente hoje? Lá atrás? É porque é mais longe para você fazer a oração de lá. Brincadeira. Vou dar folga para você hoje. Ah, que bom. Não, eu solto. Que bom. Não é só das 10h30, porque combinar para levar a camisinha. Aí eu disse, tinha gente que não estava nem lendo, você vai lá. Deus quiser ser antes. Eu com dois. É tão bom como a gente pode mandar, né? Agora já não pode mandar, né, TT? A gente até pode mandar. É, mas não obedece. Tem opção aqui também. É que aqui vocês não estão vendo. Eu já tive Tira, pode tirar. Você não vai morrer, não. queima. É freeze, né? Eu estou sempre na dermatologista. Eu não sei se é verdade ou não, se ele é bom ou não, mas pelo menos a gente. Não, eu já tive desde o céu carcinoma aqui e aqui. Eu pego no sol. Eu gosto de praia. Tá um pouquinho filmado, mas você vai chegar lá. Mas olha, eu ia falar uma coisa aqui. Você, o negócio para ver as agendas. Você ficou de que dia agora? Pois é, mas quinta eu estou ocupada. Como é que vai ser? Porque eu tenho uma aula de italiano de 10h30 às 11h30 online. Depois, 1h50, eu e o Peter temos que ensaiar num show, né? Vamos ter aula de dança. E como é que vai fazer? Na quinta. Porque eu tenho que falar com a Bruna, que ela vem quinta ou sexta. Para eu falar para vir quinta ou sexta, eu tenho que saber primeiro com você que dia que você vem. Deixa então para... Pode ser sexta-feira de novo, você tem outro dia, minha vida. Sexta, acho que dá. Quinta que eu tenho esse compromisso. Porque aí, como é que vai fazer para a gente fazer? Alegria. Umas quartas você já combinou, né? E eu tenho coisas, mas vai dar. Você podia ter postado um negócio tão rápido. Porque eu disse, já está disponível, tem, não vai ser o Wilson, de ter visto não. Porque eu tenho que falar com a menina, ela vem quinta ou sexta. Ah, Ela vai ter que tá. vir quinta, Eu disse que bom, porque eu não já pode fazer de agradeço a você Ana com Lu. elas. Eu falei, você é bom É a por Ana isso. Lu. Dei Ana crédito para você. Eu faço aqui tudo, Quarta e gravo tudo e Ana Lu. Ah, eu percebi de casa dela. Tudo bom, querido? Mas eu aceito, de nada. Aí eu falei, você agradeço. De nada. Dei crédito para você. Eu falei, gente, já liberou o trem de quarta-feira. É uma equipe, eu gravo e ela posta. Então, os dois, agora eu vou ver com calma os dois, de quarta e de sexta. Uhum. Porque eu fui nos dois, mas eu fui para rever. Bom. Então, estou liberado, muito agradecido. Quem filma? Eu esqueci o nome. Eu estou em branco, tanto nome naquela. Eu tenho que mandar uma mensagem. Eu falei, cadê o nome da menina? Fugiu, né?
Tá brava a minha cabeça, o computador. Normal, a suja de todo mundo. Tô pronto pro trabalho? Não. Não, manda. Não tô pronto, mas manda. Eu faço trabalho, eu faço Jesus. É você, assim. Eu sou subinstrumento com a camisa que é o artista. Por isso que eu falo pra ele não tocar em mim, porque vai ficar desafinado pra caramba. Eu abro o canal e quem fala é ele, não sou eu. Eu não sei o que ele quer que eu faça. Sim, senhora. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento da doutrina. Agradeço a presença de todos. Hoje vamos ter palestrantes que vêm bem de longe, a Geilza. Viajou 3 horas para chegar até aqui hoje. Então vamos escutar direitinho, né, Tete? Vamos escutar direitinho, prestar atenção, com os nossos corações abertos e os nossos olhos vidrados ali nas palavras de Jesus, a nossa mente desperta, o coração aberto, para nós termos um estudo maravilhoso. Eu vou ler uma liçãozinha hoje aqui, que eu estou com uma vontade de ler hoje. Não trouxe o óculos, mas eu vou ler de qualquer maneira. E depois a Geilza vem aqui, já faz a oração e já faz o estudo. Lição de número 60, do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. Ilumina onde estejas. Vós sois a luz do mundo. Palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Observe em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. E vamos com o tema que é o Sermão do Monte. Bom dia. Bom dia. Então, primeiro nós vamos nos aquietar um pouquinho mais, acerenar o nosso coração, encher ele de gratidão por nós estarmos aqui, Senhor, hoje, nessa manhã, reunidos em Teu santo nome, para falar sobre os Seus ensinamentos, que têm ecoado nos nossos corações e nas nossas almas por todos os séculos depois da Tua vinda. Te agradecemos, Senhor, por ter sempre sido a nossa bússola, a nossa luz, a nossa direção. Te agradecemos por todas as bênçãos que nós recebemos infinitamente todos os dias aqui na Terra. E que o Senhor possa hoje me abençoar, eu que me coloco aqui, para falar, Senhor, sobre os seus ensinamentos. Eu que ainda tenho tão pouco para oferecer. Que o Senhor cale no meu coração e na minha voz aquilo que o Senhor quiser que seja dito nessa manhã. Eu me coloco, Senhor, à tua inteira disposição para o trabalho. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Agora sim, bom dia, pessoal. Bom dia. Agora a gente já serenou, agora vamos esquentar para... tirei o casaco que já esquentou. Segurar aqui, olha, tá fazendo que é bonzinho, não é não, viu?
Então, o nosso tema de hoje é um tema que eu particularmente tenho um amor, uma apreciação muito grande, que é sobre o Sermão do Monte. Eu já li esse sermão várias vezes, inúmeras vezes, para dizer a verdade, no decorrer da minha vida. E como a gente sempre fala que não tem essa questão de que às vezes você lê um livro há uns anos atrás e daí você vai reler aquele livro e fala, gente, eu não li isso aqui. Eu não me dei conta de que tinha isso nesse livro. Parece que eu não li esse livro. E nós sabemos que de acordo que nós vamos evoluindo, aprendendo, que nós vamos nos tornando mais maduros espiritualmente, nós começamos a ter visões diferentes e vamos vendo que aquele ensinamento daquele livro, daquela frase, ele vem ecoar de forma diferente na nossa vida, no nosso coração. Já fiz estudos sobre o Sermão do Monte anteriormente, mas dessa vez, quando eu estava lendo de novo o Sermão do Monte, que ele está no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 7, são 3 capítulos na Bíblia, algo me chamou a atenção em relação à metodologia que Jesus usou para fazer esse sermão, que eu nunca tinha percebido antes. Parece que uma luz se abriu. Falou, tem uma forma metódica que Jesus usou para falar para aquela multidão, ou para nós que éramos a multidão daquela época, e para a multidão que somos nós hoje, de uma maneira direta, concreta, objetiva, que eu não tinha entendido antes. E é sobre essa nova visão, é sobre esse novo aspecto de visão, sobre esse sermão que eu quero falar com vocês hoje. Para vocês e para mim, né? Então, Jesus, quando ele chegou na Terra, há 2000 anos e alguns tempo atrás, a sociedade que aqui estava era dividida bem distintamente em 3 grupos. Nós tínhamos os ricos, os poderosos da época, que eram detentores de todo o bem material. Nós tínhamos os sacerdotes, que vinham por herança de família, né? Que eram aqueles que acreditavam que compreendia toda a lei de Deus e que tinham o direito, então, de julgar, de falar, de orientar. E tinha os pobres, os miseráveis, aqueles que eram isento de qualquer benefício material. E eles entendiam, nós entendíamos na época, que aqueles que eram ricos eram porque eram abençoados de Deus e que eram pobres era porque era largado de Deus. Uma colocação que eles tinham, que era chamada de Abrahá, eu não sei se estou pronunciando da maneira correta. Então Jesus chega, encontra essa sociedade, e Mateus diz que Jesus andava, chegando ao monte, multidões o seguiam. Quando se fala multidões, entendemos nós que havia mais de um grupo de pessoas seguindo Cristo. E Mateus diz que ele sobe ao monte e começa então a falar. E contrário, talvez, ao que nós pensávamos, que ele fosse exaltar os ricos, os poderosos que estavam ali, porque eles acreditavam que Jesus ia por tapete vermelho, porque provavelmente precisasse deles. Os sacerdotes, se é o Messias, ele vai se dirigir a nós, porque nós somos os detentores dos ensinamentos de Deus, nós entendemos o que significa a palavra de Deus. Mas, ao contrário, Jesus começa dizendo: bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele exalta, então, o escravo, aquele que era isento de nada, aquele que era pobre de espírito, no sentido de que já tinha entendido que nós não somos nada sem buscar compreensão da grandeza de Deus. Então, bem-aventurados sois vós, que já entenderam a importância desse Deus único, desse Deus da nossa vida. E continua dizendo: bem-aventurados os que choram. E aí os ricos, os poderosos e os sacerdotes já estavam todos alvoroçados, né?
Como assim, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram? Os que choram porque já compreenderam que é preciso se redimir daquilo que ainda reverbera em mim, que não é virtude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nós sabemos que nós estamos num processo de mundo de provas e expiações para regeneração. Então, bem-aventurados os mansos, aqueles que trazem a mansietude para esse planeta. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados são os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Continua dizendo, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e falarem todo mal contra vós por minha causa. Então, aqui, eu quero trazer algumas reflexões. Essa questão, bem-aventurados os que têm fome de justiça. Há 2 semanas atrás, eu estava assistindo um vídeo de um professor, uma aula de direito, e está a classe lá, para a gente entender o que é justiça. E estava a classe toda assistindo a aula dele, e de repente ele aponta para uma pessoa como eu apontaria agora, fala, Beth, pode por favor se retirar daqui? Aí todo mundo pergunta, eu devia perguntar, mas por que a Jesus está pedindo para a Beth se retirar daqui? Beth, eu não quero que você assista a minha palestra. Então o professor agiu dessa maneira, ele falou assim, você aí de camisa azul, por favor se retira da minha sala. E todo mundo ficou olhando, e ela falou assim, como assim? Ele falou, eu quero que você se retire, por favor, da minha sala, eu não quero que você assista a minha aula. E a moça, sem compreender nada, se retirou. Aí ele perguntou assim, vocês estão aqui fazendo direito? Vocês estão aqui para entender a justiça? Vocês estão aqui para defender o que é justo, não é isso? Sim, professor, estamos aqui para isso. E por que nenhum de vocês se levantou para defender essa moça? Então, o que vocês vão fazer lá fora, quando sair daqui? Porque vocês acabaram de cometer uma injustiça, e ninguém levantou a voz para defender essa moça. Então, vocês estão equivocados do que a justiça significa. Então, eu trago para nós hoje, quantas vezes nós já vimos, já presenciamos injustiças, e a gente não conseguiu se mover para ajudar esse irmão. Nós temos que pensar, porque nós não podemos ficar só na teoria, a gente tem que mergulhar naquilo que Jesus trouxe para nós. Porque ele nos exaltou, quando ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, aquele que chora, mas depois nós vamos ver que ele nos deu responsabilidades. Nos deu responsabilidade. Eu lembro, bem-aventurados os pacíficos, me lembro de Gandhi. Gandhi foi um dos líderes que eu estudei na faculdade, que teve a competência, um homem pequenininho, miudinho. Gandhi teve a grandeza de libertar a Índia da supressão da Inglaterra. Ele conseguiu fazer que a Índia fosse independente. Pacificamente, ele dizia, por essa luta eu estou disposto a morrer, mas nunca matar. Ele dizia, ninguém que me segue pode erguer uma mão com relação a outra pessoa. E foram massacrados, foram humilhados. Gandhi foi preso várias vezes, mas ele manteve a alma dele pacífica diante daquilo que ele acreditava. E nós não somos Gandhis, e não vamos ser Gandhi nessa encarnação, tá longe. Mas quantas vezes a gente ouve alguma coisa e ao invés de pacificar, a gente joga querosene no fogo. E eu vejo na internet, virou um ringue de discussão e de briga.
uma pessoa faz um comentário, a outra vai lá e faz outro mais desagradável ainda, o outro mais desagradável ainda. Então, nós estamos perdendo o senso daquilo, nós que somos cristãos, de viver a proposta do Cristo. Nós não somos grandes, mas nós podemos ser pacíficos no nosso trabalho, na nossa casa, dentro do centro espírita, dentro do supermercado, aonde a gente estiver. Porque nós não viemos com missões grandiosas. A nossa missão é florescer aonde Deus nos plantou. Agora, nesse momento da nossa encarnação. Então, nós precisamos absorver e viver essa proposta do Cristo. Porque logo em seguida, depois que ele exalta o pobre, o que chora, aqueles que sofrem pela justiça, ele diz, vós sois o sal da terra. Aí vem o convite à responsabilidade. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, na época, o sal, ele tinha o trabalho de conservar a comida, porque não tinha geladeira, né? Não tinha freezer. Então, o sal, quando Jesus estava aqui, quando ele estava pregando, tinha essa função específica de conservação. Então, depois que ele exalta todo mundo, depois que ele fala, vocês que são os meus discípulos, vocês que já compreenderam, agora eu estou dando a vocês uma responsabilidade. Gerações futuras, encarnações futuras, vós sois o sal da terra, vós serão a minha voz. Vós levarão para gerações futuras aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês agora. É essa nova visão que eu vi agora do Sermão do Monte. Ele exalta, mas ele traz responsabilidades. E ele segue dizendo, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ainda no primeiro capítulo, no capítulo 5, ele vem nos dizer, vocês são sal da terra, conservem, e vocês são a luz do mundo, vocês que são meus discípulos, meus seguidores, agora eu estou colocando o bastão da luz na sua mão. Sabe as Olimpíadas? Quando um vem e passa a tocha para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro, é essa a mensagem do Cristo. Vós sois agora a luz do mundo, então tendes a responsabilidade que eu vos dou, de passar essa luz nas gerações vindouras, nos séculos futuros. E nós estamos aqui, hoje falando, relembrando dessa responsabilidade que talvez muitos de nós que estávamos lá, ouvindo Jesus, ainda não conseguimos conscientizar e ainda não conseguimos viver, inclusive eu. E ele segue dizendo, eu não vim para destruir a lei e os profetas, mas sim para cumpri-la. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistam a quem vos faça o mal. Se alguém bater na sua face direita, apresenta também a outra. Se alguém te forçar a andar 1000 passos, vai com ele mais 2000. E reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o seu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Porque se amardes só os que vos amam, qual mérito que tereis? Ainda, Jesus está no capítulo 5, conversando com todos nós que nos dissemos discípulos dele. E essa última colocação aqui é complicada. É que Jesus, né, aquele espírito puro, não sabe, estava assim, eu acho que, eu falei, Jesus, dá uma olhadinha mais profundo, porque o negócio não é fácil. Amai os vossos inimigos,
Mas ele, para abrandar um pouquinho, ele fala assim, não dá conta, não tem problema não. Fazer o bem, ou se não, pelo menos ora. Né? Não é trazer a cobra para dentro de casa, mas é, pelo menos, rezar, fazer oração por aquele que nos persegue. E aqui, eu me lembro de uma outra passagem, de um outro seguidor do Cristo, que acredito que todos nós conhecemos, que se chamava Nelson Mandela. E por que eu vou trazer um pouquinho da história de Nelson Mandela? Para relembrar. Nelson Mandela, também na África do Sul, aonde tinha um sistema chamado apartheid, que os brancos não podiam casar com negros, aonde negros não podiam votar, não podia ter propriedade. E Mandela, então, resolve aí contrário a esse regime desse governo. Mas, como todos que vão pela justiça, vamos voltar lá no começo, vão sofrer perseguições, Mandela foi preso. E ele ficou dentro de uma cadeia por 27 anos. 27 anos. Onde ele continuou estudando, a meditar. Quando ele estava na cadeia, por volta de 10 anos, o governo da época foi lá e falou, Mandela, assina que você aceita que há diferença de cor, que há divisão, e sai daí, você é um advogado, sua família é boa, tem dinheiro. Ele falou, não vou assinar, porque eu não concordo com essa ideia. Passaram-se mais alguns anos. Foram lá de novo, Mandela concorda que há uma diferença entre os povos. Assina e sai. Assina o documento que você está errado. Ele disse, eu não estou errado e eu não vou assinar o documento. Passaram-se mais alguns anos pela terceira vez. Mandela, você está dentro de uma cadeia, de uma cela pequenininha, sofrendo há 27 anos. Ele falou, meu corpo está preso, a minha alma não está. E eu não vou assinar o documento. Porque eu não concordo. Não há diferença entre pessoas por causa de cor, de religião, seja lá o que for. 27 anos se passaram e resolveram, então, soltar Mandela. E aqui quando diz, quando alguém te forçar a andar 1000 passos, anda 2, foi exatamente o que Mandela fez. Quando ele saiu da cadeia, 4 anos depois, ele foi eleito presidente da África do Sul. No banquete do presidente, ao invés de convidar grandes autoridades do mundo para sentar ao seu direito e ao seu esquerdo na mesa, ele convidou os carcereiros. E daí perguntaram para ele, por que você está fazendo isso? É para se exibir? É para se mostrar? Ele disse, não. É porque eu quero que eles me olhem como ser humano que eu sou. Negro, mas ser humano. Então ele andou os outros 2.000, 10.000, 5.000 passos que tinha que ser caminhado. Discípulo realmente do Cristo. Quando diz aqui, olho por olho, dente por dente, Mandela fez exatamente ao contrário. Eles perguntaram, o que o senhor vai fazer como presidente? Ele falou, agora todos, brancos e negros, indianos, seja lá quem for, vai viver sobre essa nação com os mesmos direitos. Não tem olho por olho. Ele deu a outra face para uma nação inteira. E é isso que Jesus espera de nós. Amai os vossos inimigos. Falou, agora vai ter revanche? Vai ter uma guerra dentro da África do Sul? Ele falou, não. Amai os vossos inimigos. Ele falou, agora aqui vai ter paz. Nós não somos Gandhi, nós não somos Mandela. Mas nós podemos fazer dentro do nosso âmbito, do nosso mundo, com pequenas propostas diárias, exatamente o que esses grandes missionários fizeram. Porque nós não somos eles, nós somos também filhos de Deus, com missões, com responsabilidade aonde Deus nos plantou. Chico dizia, nós estamos na família que é necessário, no trabalho que é necessário, no país que é necessário, para a nossa evolução. Então, nós não estamos no lugar errado. Nós precisamos fazer o certo
no lugar certo onde nós nos encontramos. Nós não podemos nos mirar nesses grandes líderes. Nós temos que nos mirar no amor infinito que Deus tem por cada um de nós, aonde nós estivermos. É isso que Jesus espera. Seguindo para frente, aqui nesse capítulo, que já é o 6, Jesus muda o tom. Já não é mais para aqueles que estavam ali, né? Os discípulos, os que tinham entendido. Ele muda o diálogo para outra multidão. Estavam ali aqueles que achavam que precisavam fazer as coisas para que os homens os vissem. E eles diz: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens para serdes vistos. Doutra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, derem esmolas, nós ricos, as pessoas, né, que possuímos as coisas, não deixe trocar trombreta diante de ti, como faziam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Aí eram os ricos, os poderosos e os sacerdotes. E hoje somos nós, né? Que a gente faz uma coisinha ali, mas aí fala assim, mas eu tenho que ser humilde, não posso deixar, mas daí quando tem oportunidade, fala, olha, mas eu fiz aquilo, mas não é para falar para ninguém, tá? Só tô falando para você. Aí a pessoa vem aqui no centro, faz alguma coisinha, fala assim, nossa, mas eu só, assim, não me importa de fazer o que eu tô fazendo, não, mas nossa, eu tô tão cansada, fui lá no centro, trabalhei, menina, vocês não têm ideia, fiquei 2 meses estudando para fazer essa palestra. Mas cansativo, eu fiquei horas e horas lá, mas eu não me importo não, né, porque é para Jesus, então guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens. O que fazeis, não deixe a mão direita saber o que faz a esquerda. Peçam a Jesus, peçam a Deus, eu peço, ainda não cheguei lá, falo, não me deixa lembrar de qualquer coisa que eu faça para o outro. Tira isso de mim, porque a recompensa então já foi dada aqui. Eu não quero lembrar. E esses dias eu estava falando com uma pessoa que há 10 anos atrás, nós aqui se reunimos no centro e fizemos ajudamos essa pessoa, que é de outra igreja. E, de fato, eu esqueci, porque não foi só eu, foi o grupo todo que se reuniu que fez. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, aquele momento da minha vida estava tão difícil. E a igreja onde que eu estava, ninguém se moveu, mas a sua igreja, o seu grupo, se moveu e me ajudou muito naquele momento da minha vida. Eu não lembrava mais, tenho certeza que muitos de vocês, se eu falar do assunto, não vai lembrar. E é esse o nosso objetivo. Nós não temos que lembrar daquilo que a gente faz. Essa é a proposta de Jesus. Não deixa a mão direita saber o que a esquerda faz, o que a esquerda faz a direita. Porque, senão, a nossa recompensa já está dada. Não tem nada mais para ser recebido. E ele continua mudando o tom aqui. Agora já não é mais para os pobres, para os miseráveis, porque eles não tinham nada mesmo. Então, a direção do sermão agora passa para os ricos, para os poderosos, ou para todos nós hoje. Ele diz assim, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Gente, eu estava ouvindo um colega palestrante essa semana, ele falou uma coisa que a gente às vezes esquece, né? Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Eu já falei num estudo passado, tudo que a gente tem aqui, que a gente pensa que é o tesouro, pai, a mãe, o filho, o amigo, a casa, a propriedade, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Conosco só vai as virtudes, só irão as virtudes e aquilo que você construiu dentro dessa proposta de Jesus, quando ele diz que o reino é feito dentro do coração, não é fora. Não é fora. Então,
Não ajunteis tesouros na terra. Tem uma outra passagem no Evangelho que não é referente ao Sermão do Monte, onde tem um senhor que diz: meus celeiros estão cheios, agora eu tenho o suficiente para toda a vida. Vou descansar em paz, minha alma descansa. E Jesus fala assim: Deus, meu filho, eu vou te levar hoje à noite, vai ficar tudo para trás. Acorda. Né? Não desmerecendo o trabalho, porque nós vivemos num planeta de matéria, precisamos trabalhar. Mas nós precisamos ter um equilíbrio e ter a consciência de que tudo isso não nos pertence, vai ficar aqui. Então, Jesus falou naquela época para os poderosos, para os ricos: param de ajuntar tesouro aqui, porque daqui a pouco vocês vão embora e vai ficar tudo para trás. Hoje a gente ainda está naquela época dos faraós, que morriam e falava: todos os meus objetos têm que ser enterrados comigo, inclusive os escravos, coitados, que não tinha nada a ver com isso. Vai tudo para a tumba, vão enterrar, vão levar comigo. Pelo menos eles já tinham um pensamento bom, que eles sabiam que a vida continua. Eles acreditavam nisso, mas queriam levar tudo. Não vai nada. Os escravos morriam, ficavam lá, né? O corpo degenerava, os objetos apodreciam. Nós precisamos modificar esse pensamento. Nós precisamos modificar essa energia dentro do nosso coração. Eu tenho, mas não me pertence. Eu preciso, Senhor, da bênção da casa, do alimento, da roupa. Eu preciso no momento. Mas eu entendo que nada disso é meu. Que nada disso me pertence. Que quando eu for, só vai comigo esse entendimento de quem eu sou, o sal da terra, a luz do mundo. É isso que vai comigo. E Jesus continua. Ainda no capítulo 6. A candeia do seu corpo são os seus olhos. De sorte que se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Tá tudo isso lá no Sermão do Monte, viu? Tá tudo lá. Aí eu me lembro dessa passagem aqui, que diz que Jesus caminhava com seus discípulos e começou um mau cheiro. E os discípulos: Senhor, fecha o nariz, não respira, porque o cheiro tá ruim. E foram passando e tinha um cachorro morto na beira do caminho. E os discípulos saem, Jesus se afasta, né, de lá. Aí Jesus passa calmamente e olha e fala: nossa, mas ele tinha um dente tão lindo. A candeia do corpo são os teus olhos. E daí a gente fala assim: Tetê, você lembra daquela moça que trabalhava aqui no centro, foi embora há tantos anos? Aí a Tetê fala: aquela uma que falava alto, né? Aquela uma que chegava atrasada. Aí a gente pensa, fala assim: nossa, mas a moça era dedicada, cozinhava, né? Se precisava, alguém ficava doente, ela corria lá e visitava. Tem 1 milhão de coisas boas, mas a gente vai lá e foca no que é ruim, no que é negativo. Os teus olhos são a candeia do seu corpo. Então nós precisamos começar a ver o mundo com essa luz que Jesus diz que nós somos, que nós temos. Se eu perguntar aqui agora, lembra, pensa de uma coisa que marcou a sua vida. Sim, rápido. A maioria de nós, inclusive eu, vai pensar: quando meu irmão morreu, quando eu tive uma doença, quando marcou a minha vida, quando eu perdi um emprego. Nós vivemos lá na média aqui 30, 40, 50, 60 anos, passamos por milhões de coisas maravilhosas na nossa vida. Mas na hora que eu falo, pensa em alguma coisa que marcou a sua vida, marcou a minha vida, o que é ruim. Nós temos que ter um olhar diferente, diferenciado. Só o fato de ter nascido, só o fato de ter o milagre da vida, a bênção de estar aqui, que está tão complicado agora, como a Ana teve aqui quarta-feira, ela disse: ninguém mais quer mais ter filho, está uma filha enorme para reencarnar, e nós ainda estamos aqui, está na hora de acordar. E quando eu falo está na hora de acordar, a gente está falando para mim, para todos nós. Nós precisamos despertar, porque o tempo está passando. Daqui a pouquinho, a gente vai ter que voltar, nós não somos daqui. Então, o nosso olhar, que é a candeia do nosso corpo, precisa mudar.
Eu preciso começar a ver o que é bom no outro. Aí eu observo a pessoa e falo assim, nossa, mas feinho, né? Todas... Não, olha o olhar da pessoa, que lindo. Olha o cabelo. Tem sempre algo de bom, tem sempre coisas boas para falar, para observar. Não tem ninguém que não tenha coisas boas para ser vista, que não tenha bondade, que não tenha já virtudes. Então vamos focar naquilo que é bom, naquilo que é belo. É essa a proposta desse sermão, que eu tanto amo, que tanto tem inspirado a minha vida, e que eu espero que hoje vocês cheguem em casa e procurem. Vai lá na internet, o Sermão do Monte. 3 capítulos. Gandhi, que não era católico, ele era hindu. Ele disse, se tudo se perder, que direciona a moral da Terra, se tudo, todos os livros, todas as coisas escritas se perderem, mas o Sermão do Monte se conservar, a nossa direção da moral está salva. Porque está tudo aqui nesse sermão. Pode se perder todos os outros escritos, mas essa aqui é a base da moral da Terra. E aqui Jesus continua nos dizendo, por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? É ele nos perguntando. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem juntam nos celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côncavo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. E nessa passagem, eu me lembro de Buda, que ele fala sobre 4 coisas que é a causa de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a doença que nós ainda temos aqui na Terra. Buda nos fala que o que nos adoece é o desejo de ter coisas. Aqui Jesus fala, por que está tão preocupado, está tão ansioso? Né? O que acontece? Os lírios do campo se vestem, as aves são alimentadas. Qual é a sua aflição, qual é a sua agonia? E Buda fala, a gente deseja coisa. Aí a gente consegue aquilo que quer. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu consigo. Mas daí não tá muito bonzinho, não, porque o outro tem melhor. Aí eu cobiço uma coisa melhor, eu quero melhor. Aí eu vou lá e gasto o dinheiro que eu não tenho para comprar uma coisa que eu não preciso. Vira uma confusão. Aí o pior de tudo é que eu acho que aquele é meu. O carro, daqui 3, 4 anos, 5, vai virar ferro velho. A casa, daqui 100 anos, vai estar demolida. Daqui um século nem existe mais. E eu acho que é meu. Eu me apodero daquilo. Como se eu perder aquilo, eu me perco de mim. Se apega de um jeito que se eu perder a coisa material que eu tenho, eu me perco de mim, eu não consigo me achar mais. Eu não sei quem eu sou sem a matéria. Então, nós precisamos mudar esse sentido. Se eu perder a matéria, eu não posso me perder de mim. Os grandes filósofos, os grandes estudiosos que vêm nos ensinando através dos tempos, alguns diziam que a felicidade era ter muito. Né? A gente tem que ter bastante, porque se a gente ter bastante, a gente vai ser feliz. Aí veio o outro e falou assim, não. Felicidade é não ter nada. Porque eu não preciso me preocupar, não preciso arrumar. É isso que é ser feliz, não preciso ter nada. Mas aí veio Sócrates e disse assim, a felicidade não está nem em ter muito e nem em não ter nada. A felicidade não está em ter. A felicidade verdadeira está em ser. O que eu sou, eu, o que vocês, cada um de vocês são, como espíritos,
em processo de evolução. É o que nós somos em questão de virtudes. É aquilo que nós já transformamos em questão de bondade, de caridade. É o que eu sou, que não vai se perder de mim. O resto tudo vai ficar. Marido vai ficar, filho vai ficar, a casa vai ficar. Não que a gente não tem que amar, respeitar, né? Mas tudo isso vai ficar para trás. Mas eu, desnuda de tudo que eu tenho aqui hoje, eu vou me apresentar diante de Jesus, com aquilo que eu vivi, não com aquilo que eu falei, mas com aquilo que eu vivi, do que eu aprendi dele. Isso estava já no capítulo 6, e agora, passando para o capítulo 7, Jesus muda o discurso de novo. Sai lá dos discípulos que já entenderam, sai lá dos poderosos, dos ricos, e entra nos sacerdotes, entra naquele que fala da palavra dele. E diz assim: não julgueis para que não sejam julgados. É isso que ele pede. Porque com o juízo que me julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido também, há de medir vós. E por que reparas tu o margueiro no olho do teu irmão e não vê uma trave no teu? Ou como dirá o teu irmão, deixa que eu tire o argueiro do teu olho, enquanto uma trave está no seu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Já no capítulo 7. Né? Porque os sacerdotes achavam que eles tinham o direito de julgar, de apontar dedos, como ilusoriamente, talvez alguns de nós, né, que lê, que estuda o evangelho, se acha no direito de julgar, mas isso é o contrário do que Jesus pede. Não julga, não condena, porque da mesma maneira que julgardes, também sereis julgados. Por que quer tirar um cisco do olho do teu vizinho, daquele que caminha contigo, enquanto tem uma trave no teu? Por quê? Se eu ainda estou julgando, se eu ainda estou observando a imperfeição do outro, eu tenho uma trave no meu, porque eu ainda não aprendi a proposta do Cristo. A proposta dele não julga, não condena. Ele não condenou. E é por isso que ele diz: para de olhar o cisco do outro e tira a trave do seu. O dia que você não julgar mais, o dia que você não condenar mais, o dia que você amar na sua integridade, aí você não vai nem querer olhar mais o cisco do outro, porque daí aprendeu de fato qual é a proposta dele. E ele segue dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Não, em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estava lá no capítulo 7, ele continua dizendo para aqueles que se colocam aqui falar. Aí eu chego lá e falo assim: mas Jesus, eu ia lá no domingo, eu falava do teu evangelho, eu falava no teu nome. Ele vai falar: não te conheço, porque você falava, mas não vivia. Você não foi o sal da terra, você não foi a luz do mundo. Falar, teoricamente, não significa viver. Então, é isso que Jesus diz. Né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar lá. Divaldo diz: tem um monte de gente que está no caminho do céu e vai parar no inferno. Porque a gente fala, a gente vem aqui, a gente estuda, nós não vivemos. E Jesus nos pede, nos solicita a prática, o esforço. Kardec não diz? Como que se reconhece nós espíritas? Aqueles de nós que nos esforçamos para domar as más tendências, todos nós temos. Nós ainda vivemos num mundo de prova e expiação, ninguém aqui é perfeito. E quando você olha para o outro entendendo que você também não é perfeito, acaba o julgamento. Porque eu também erro. Não tem ninguém perfeito, só teve um. Esse que aqui deixa essas mensagens para nós hoje. E Jesus chega e continua dizendo ainda no capítulo 7, já quase terminando: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. E aí tem a imagem de irmã Dulce.
Irmã Dulce, essa pequena grande mulher, esse pequeno grande espírito, né, que veio aqui na Terra também, uma missionária de Jesus. Vocês conhecem a história de Irmã Dulce? Não? Eu convido vocês, quem não conhece, assista o filme, tem no YouTube, A Vida de Irmã Dulce, muito resumida, né, como diz os grandes filósofos, é impossível você resumir a vida de uma pessoa num filme, num livro, porque é muita coisa para ser falada. Mas, portanto, então ele diz, façam aos homens o que querei que eles vos façam. Irmã Dulce estava num convento na Bahia, mas ela não conseguia entender que só ficar lá e rezar não era certo. Ela tinha que fazer alguma coisa a mais. E ela ia para a rua, chegava tarde, a madre brigava com ela, falava, Irmã Dulce, tem horário, tem que chegar, o convento tem regras. Aí chegou um dia, batendo na porta do convento, ela olhou para fora, um menino tremendo de febre, a mãe deixou na porta e foi embora, porque não tinha como socorrer a criança. Ela ficou entre a porta, o pé para fora e o pé para dentro do convento. Aí a irmã falou, se você sair, não tem volta. Ela falou, eu sei, mas eu não posso deixar essa criança sem amparo. Saiu para fora, recolheu esse menino. Foi para uma casa abandonada lá na Bahia, onde ela morava. E desse menino veio mais um, veio mais outro, e ela foi recolhendo doente. A prefeitura descobriu, falou, Irmã Dulce, não pode, essa casa tem dono, tá fechada, mas tem dono, a senhora vai ter que sair daqui. Conversou, falou de Deus, mas não teve jeito, a prefeitura tirou ela de lá. A Irmã Dulce catou os pobres dela, os doentes, chega no convento, aquele monte de gente seguindo ela, criança, idoso. Aí chegou lá a madre e falou, você tá doida, Irmã Dulce? Eles não podem ficar aqui, não tem jeito. Ela falou, madre, eu não posso fazer, mas a senhora pode. A senhora é a madre, eu não posso deixar eles para trás. Eu não posso abandonar essas pessoas. Aí tinha um galinheiro. Ela falou, posso deixar eles ali? Ela falou assim, mas minha filha e as galinhas? Ela falou assim, madre, estão tudo com fome, a gente mata e faz uma canja. Vamos dar de comida para eles. Aí a madre, eu acho que, né, cometida por alguma luz de Deus, falou, então tá, no galinheiro você pode ficar com seus pobres. Irmã Dulce começou nesse galinheiro sem um centavo. E pessoas que ficaram sabendo começaram a doar, a ajudar. Esse galinheiro se transformou e é até hoje um dos maiores hospitais que atende pessoas pobres e sem recursos. Irmã Dulce desencarnou, mas a obra dela, que começou no galinheiro, hoje atende mais de 3,5 milhões dos pobres do Cristo. Eu lembro que o médico, nessa caminhada dela, ela estava com eczema pulmonar, não conseguia respirar direito, tinha tosse, e o médico chegou e falou assim para o pai dela, ela não vai viver muito tempo, essa moça não tem muito tempo de vida. Aí eu refletindo, eu pensei, esse médico não tinha ideia que a Irmã Dulce nunca ia morrer, mas não só em espírito, ela nunca morreu em nós, porque ela continua hoje, viva, curando feridas, tratando câncer, socorrendo crianças, aqui na Terra. Ela não morreu para o mundo espiritual, mas ela não morreu aqui, porque a obra dela permanece. Em cada pessoa que entra dentro daquele galinheiro, que hoje é um hospital, em cada pessoa que em qualquer canto do mundo, hoje é assistido pela obra dela. E eu volto a dizer, nós não somos Gandhi, nós não somos Mandela, nós não somos Irmã Dulce. Nós não podemos fazer tantas coisas assim ainda, porque nós não estamos evoluídos espiritualmente, talvez, para uma missão tão grande. Mas nós podemos fazer aquilo que é possível, dentro da nossa capacidade, no nosso dia a dia. Não tem um dia da nossa vida que Jesus não nos apresenta uma possibilidade de fazer o bem. Não há um de nós que não saiba alguém que precisa de uma palavra, de uma visita, de um abraço, de um sorriso. Não tem nenhum de nós que não tenha a possibilidade de exercer o bem, aonde nós estivermos, no nível evolutivo que nós estivermos. Então, eu trago esses grandes espíritos para dizer que é possível, que um dia nós seremos Gandhi, um dia nós seremos Irmã Dulce, um dia nós seremos Mandela, um dia nós seremos um Cristo. Mas, por enquanto, nós temos que florescer aonde Deus nos plantou. Com as limitações que nós temos, mas com a possibilidade daquilo que Deus colocou na nossa mão, de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo. Não foi qualquer um que disse. Ele falou. Então, nós precisamos tomar posse disso. Não tomar posse da matéria, mas tomar posse disso.
o que Jesus disse que eu sou. Aquele que vai levar a palavra dele, aquele que vai conservar para gerações que vão vir depois de mim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Já no capítulo 7, terminando o sermão. Muitos são os que entrarão por ela, porque a porta estreita é a porta e porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida, e quão poucos hão que a encontrarão. E aqui eu não posso trazer exemplo melhor do que o próprio Cristo, que poderia sim ter caminhado por portas largas aqui na terra, ter todos os benefícios, ter todas as honrarias, mas escolheu nascer numa manjedoura, no meio de animais, viver como carpinteiro, deitar no chão onde fosse possível, porque não tinha onde pôr a cabeça. Passar todos os sacrifícios, ser humilhado, achibatado, pregado numa cruz, para que a gente tivesse hoje a oportunidade de não passar pelos sofrimentos que nós passamos. Ele passou pela porta estreita, muito estreita, para ser o exemplo vivo daquilo que ele quer que nós sejamos aqui na Terra. Eu não preciso trazer outra pessoa, nenhum outro missionário, porque ele foi o exemplo vivo do que é viver na porta estreita. Ele foi o espírito mais grandioso, o mais perfeito que pisou nessa terra. E ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então essa é a palavra, esse é o convite do Cristo a todos nós. Essa é a porta estreita. Nós não viemos aqui para ser servidos, para ser reis, rainhas, princesas. Nós viemos aqui para servir. E servir de acordo com aquilo que Jesus nos convida. Servir dentro das nossas limitações, aonde nós estivermos. Mas sempre pensar, servir. Tem uma oração que eu aprendi com a doutora Filó, que é uma médica pediatra católica, de uma fé ferrenha, que ela diz que todo dia que ela levanta, ela faz uma oração que eu tenho feito por muito tempo. Acordar e dizer, Senhor, que nesse dia eu tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, e um coração para te amar, para te servir, mas principalmente para te obedecer. Porque ele fala, vai para o sul, a gente vai para o norte. Ele fala, minha filha, essa direção. Eu falo, mas não quero, eu vou por essa aqui. Aí ele fala, então vai. Vai que eu te amo muito, eu vou deixar você ir. Mas daqui a pouco vai ter que voltar. Né? Então nós precisamos essa obediência, esse entendimento dessa proposta tão linda de Jesus e de Deus para a nossa vida. E ele continua aqui. Agora sim, nós precisamos silenciar o nosso coração e prestar atenção, porque aqui termina o sermão. Aqui fecha a proposta dele. Aí ele diz assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, que hoje a gente está aqui repetindo, e pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu. Ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aqui Jesus fecha o sermão. A casa que Jesus figuramente traz aqui, aquele que não ouve a palavra, aquele que não vive a palavra, perde um emprego, tem uma depressão, acabou a vida. O marido desencarna, mãe desencarna, vem as tempestades, vem os ventos, nós estamos num mundo de prova, de expiação, de dor ainda. E a gente se desequilibra, cai a casa, porque não está edificada sobre essa rocha que ele veio nos propor. Então nós precisamos edificar o nosso coração, a nossa alma, sobre essa rocha, onde ele fecha o sermão, porque aquele que não ouvir, a casa cai.
Mas não é a casa externa, é a nossa casa interior. É o nosso coração, é a nossa alma que se desfaz, que se derrama, que vai ficar perecendo e sofrendo por muito tempo. Então, nós precisamos ter ouvido de ouvir, coração para interiorizar e uma alma para vivenciar aquilo que Jesus disse. Nós temos que ser realmente o sal da terra. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós precisamos ser essa tocha olímpica que passa de um para o outro. Nós não podemos ouvir essas palavras, sair daquela porta e não tiver alguma coisa que melhorou na nossa vida. Alguma coisinha tem que melhorar. Como, lembrando do Chico, eu gosto de dizer isso, que ele falava como uma lesma, mas sempre para frente. Nós precisamos chegar durante essa semana, lembrar dessa proposta do Cristo. Não pode sair daqui e esquecer. No meu trabalho, na minha casa, aonde eu estiver, eu preciso ser a luz do mundo. Eu preciso ser o sal da terra. E não é na palavra. Eu vou voltar a lembrar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. É aquele que pratica aquilo que escuta. Somos todos nós que precisamos ter esse compromisso que foi colocado nas nossas mãos por Jesus. Sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a proposta. É isso que eu quero que fique na cabecinha, na consciência de cada um de nós essa semana. Lembrei de uma colocação de Maya Angelou, que um dia uma pessoa falou para ela que estava fazendo grandes obras aqui na Terra, que essa seria a herança que ela ia deixar. Aí ela disse assim, minha filha, você não sabe o que é a verdadeira herança que nós podemos deixar aqui na Terra. Não é nada que você construiu, mas é aquilo que você tocou, é aquilo que você transformou, é aquilo que você edificou na sua vida e na vida daqueles que caminham contigo. Então, que a nossa luz brilhe para o nosso caminho e que brilhe para todos aqueles que caminham conosco. Muito obrigada pela paciência, que Jesus nos abençoe. Tudo bem? Algum comentário? Nós temos aí 5 minutinhos. Dá tempo de fazer umas 10, 15 perguntas aí. Está preparada para responder? Está preparada para responder? É gratidão sempre, né? Quando ela fala, né, quando se diz desses espíritos que vêm, o como que a gente ainda está distante dele. Mas a gente pode ver que o progresso da lesma é verdadeiro, ele existe. Quando a gente olha para trás nessa nossa encarnação de hoje e vê o que a gente já faz de diferente do que a gente fazia. Isso é progresso. Sim. Né? Claro que o ideal é que se fosse uma pantera. Mas a gente ainda é lesminha, minhoquinha. Mas o negócio é sim. Né? E a gente fala que é pequeno, mas não é não, viu? A gente fala que o progresso é pequeno, não é não, é grande. O esforço é grande para a gente deixar as coisas para trás, né? Alguém mais tem algum comentário? Ajuda aí, Tetê. Está quietinha aí atrás. Você pensa que a gente vai deixar você quieto? Não deixa, não. Não, na verdade é isso mesmo. Para cada milímetro que a gente consegue avançar, só a gente sabe, né? Os esforços, as dificuldades que a gente fez. Porque é muito fácil estar acomodado nas nossas atitudes, pensamentos, sentimentos antigos. Mas, com certeza. Graças a Deus, a gente consegue. É muito bom quando a gente consegue, né, alcançar um passinho mais, né? Ou um rastrinho de lesma a mais. Com certeza, e sabemos que esse passinho a gente nunca vai retornar. É verdade. Cada milímetro que a gente consegue se reformar na direção do bem é adquirido, né? Virtude adquirida, a gente já tem. Sim, é verdade. E o Sermão do Monte, ele é especial mesmo, né? Ele é muito especial. Se a gente parar para pensar e analisar, quem já leu sabe que é especial. Quem não leu, a gente faz o convite, né, para ler o Sermão do Monte. Está aí o Chosen, o programa esse que é muito bom.
ele tem uma parte que é só do Sermão do Monte, né? 2 partes, aliás, né? E é sempre trazido uma parte desse Sermão do Monte, que é para nos preparar para essa vida, né? Que é o que diz aqui, que nós somos todos, por mais que não nos sentimos, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E ele fala para nós, faça brilhar a vossa luz, como, né? Seguindo os passos dele, né, Luci? Seguindo os passos do mestre, como ele nos ensinou, né? Nós estamos preparados. Eu estava vendo um comentário muito interessante sobre Pedro, quando Jesus o convida, né? Que ele faz os peixes aparecerem, né? Que ele faz aquela coisa bonita. Aí, se você analisar por um ponto, né? Vamos imaginar que nós somos Pedro, estamos lá com um barco, e Jesus aparece e fala, não, mas eu não pesquei nada. Falou, tá bom, e Jesus faz aquele milagre. E aí tá aquele monte de peixe, a gente vai tentar trazer para o nosso barco. Será que nosso barco tem espaço para tanto peixe? Será que nós temos espaço no nosso barco para tanto peixe, para pegar aqueles peixes todos? Porque, segundo diz a Bíblia, o Pedro e tiveram que saltar do barco, porque senão o barco ia afundar. Mas será que a gente salta ou a gente agarra as coisas que tem no barco e leva junto? Não sabe se pega o peixe ou pega as coisas que estão no barco, será? Então a gente faz isso nos pensar, né? Parar para pensar, será que a gente está preparado para pegar tanto peixe? Será que a gente tem espaço para esses peixes? No nosso barquinho pequeno ali, né? O grande, não sei, né? Então fica aí o pensamento para a gente. Ninguém mais tem nenhum comentário? Por favor. Não, mas aqui a gente tem tempo, isso é bom, é saudável. A questão dos espíritos superiores, né, de fazer o bem, esse é o prazer. Todos nós, quando chegarmos a esse nível, a única coisa que nós vamos querer fazer é ajudar os caminhos. É quando a gente chegar nesses mundos mais elevados e tudo, a gente está voltando para poder render. É a tarefa, a nossa tarefa é essa. É isso aí, é isso mesmo. Eles estão aí nos ajudando. E como a Geusa falou, né? Às vezes fala, vai para a esquerda, a gente vai para a direita. Vai para... Não faz isso, meu filho. Olha aí, ó. E a gente vai lá e... Né? O GPS de Deus, é verdade. O Carlos, o De Luca que fala isso, José Carlos de Luca, sempre repito, que ele fala que tem o GPS de Deus, né? O GPS de Deus fala, pega a Rua do Perdão, entra na Misericórdia, e a gente, não, ali tem um atalho. Aí vai, daí ele fala, recalculando a ruta, né? Daí, agora você tem que entrar na Rua do Perdão, na Rua disso, para voltar para onde você tinha que ir, né? Você vai ter que perdoar. Isso é interessante. Mas vamos lá. Para a nossa segunda parte, nós temos o almoço hoje, todos estão convidados. Algum recadinho? Já passou tudo? Agora, o que vai ser o próximo? Dia das Mães, Dia dos Pais? Vamos, tem que ter festa. Se não tem festa... Tem que avisar que não tem aviso. Então, está avisado que não tem aviso. Mas a livraria está aberta. Se alguém quiser comprar um livro, está lá. E o almoço sempre. O almoço está ali especial sempre. Quase delícia. Tá desde segunda-feira, né, Soninha? Nossa, nem durmo comer ficar salgado. Nossa Senhora. Olha o sal da terra, né? Então, tá bom. Agora eu vou trazer os jovens para dar um anúncio aqui. Ai, tem anúncio. A Lucy quase me enganou aqui, mas tem sim. Tá pronta? Olá, amigos, bom dia. Bom dia. A Ana Lu não podia faltar, né? Não, eu vim aqui só mostrar um trabalho que os nossos jovens fizeram em conjunto no retiro do ano passado, que é esse origami aqui. E lembra a vocês alguma coisa? Esse origami aqui? Esses pássaros? Como na paz. Lembra a paz, né? E também ele está de acordo com a nossa palestra de hoje, Sermão da Montanha, né? Quando Jesus falou, observai os pássaros do céu, né? Que não semeiam, não ceifam, não acumulam em seus celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta.
Então, assim, que é uma mensagem, né? Para que nós possamos acalmar nossos corações, fazer a nossa parte, e Deus vai fazer a parte dele, que é nos amparar, nos proteger, nos amar sempre, né? E, assim, eu trago também essa escultura, né? Esse trabalho de arte que os jovens fizeram, relembrando também que o retiro se aproxima, vai acontecer no Memorial Day Weekend, o retiro dos jovens. Nós vamos fazer algumas fundraisers, iniciativas para arrecadar dinheiro para os jovens, e a gente conta, né, com a colaboração de todos vocês. Então, eu quero agradecer, né, por todo o apoio que vocês sempre dão aos nossos jovens. Então, era isso. E mostrar assim, esse trabalho lindo que eles fazem. Eles fazem trabalho de música, dança, teatro, arte, né? Justamente. E, assim, sempre é um final de semana falando de amor, de Jesus, de amizade, de coisas boas, né? Nutrindo o coração desses jovens, que é a nossa geração, né? Então é isso, muito obrigada. É a luz do mundo. É a luz do mundo. Obrigada, gente, pela palestra. Sem telefone. É um final de semana inteiro sem telefone. Pai e mãe tem que falar com a gente. Mas é isso. Mas muito obrigada por tudo, vocês. Os jovens, final de semana passado, eles montaram um painel, um muro, o Correio do Amor, que está na cozinha, né? Então, assim, dê uma olhadinha, passem por lá, vê se seu nome está escrito, pega uma cartinha e escreva também para alguém uma mensagem de amor, uma mensagem positiva, tá bom? Obrigada. Jovens é importante, hein? Se a gente puder ajudar, colaborar para eles, é o nosso futuro, né? O futuro do nosso espiritismo para a divulgação, né? O que foi? Eles são o sal da terra. É o sal da terra, a luz do mundo. Ok, então vamos para a nossa parte final. Quem quer fazer a nossa oração hoje? Faz tempo que não vem. Edith, você está preparada hoje ou não? Tá sim, né? Edith vai fazer a nossa oração hoje em nome de Jesus. E que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, de amor, que nós possamos levar essa mensagem, como disse Geilza, todos os dias, quando acordar, né? Levar essa luz para o mundo. Que a nossa luz, nem que seja a gente sente pequenininha, não importa. Né? Não importa, que leve para o mundo, leve lá para fora. Por favor, Edith. Bom dia. Vamos serenar os nossos corações e só sentir a gratidão por estarmos aqui reunidos a ouvir esta linda palestra, este bálsamo. É como sendo o alimento da alma que viemos buscar esta manhã e que possamos pôr em prática um pouquinho de cada vez que a gente se lembrar do que aprendemos aqui hoje, do que escutamos, lembrar o sermão do monte, essa passagem que Jesus nos legou, que tem tanto proveito se nós meditarmos nela e rogarmos a Jesus, nosso irmão, e a Deus, nosso Pai, pela paz no planeta, que todos os corações sejam tocados pelos vossos ensinamentos, pela vossa palavra, para que possamos viver num mundo melhor, dar mais exemplos ao futuro que é as nossas crianças e adolescentes, que eles possam absorver, meditar e quererem mudar este mundo para que haja mais paz e diálogo. Abençoai-nos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.